TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E Prefeitura de Petrópolis assina convênio com a Defensoria Pública. Reunião na Justiça estabelece instalação de câmeras e multas na Ponte do Arranha-Céu. Reunião na Rede Integrada reforça a proteção a crianças e adolescentes em Petrópolis. Fundação Oswaldo Cruz alerta para o início da temporada de VSR no país. E o diálogo com o objetivo de destacar o automobilismo petropolitano. Olá, boa tarde. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 28 de março. E o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, assinou nesta quarta-feira um convênio com a Câmara de Litígios da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é facilitar o atendimento para os pacientes do SUS. Desde a criação, foram realizados mais de 80 mil atendimentos a pessoas que preferiram não ir à justiça para reclamar que as demandas não foram atendidas na rede pública de saúde do Rio de Janeiro. Ao invés da contenda judicial, elas preferiram o centro de conciliação e de mediação para marcar cirurgias, receber medicamentos ou obter transferências entre unidades hospitalares. Essa inédita escolha tem sido adotada desde 2013, graças à atuação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, uma iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado, em parceria com as Defensorias Públicas do Estado e da União e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. O convênio que a gente está assinando aqui hoje é um convênio de uma importância enorme para o município de Petrópolis, principalmente para os petropolitanos mais vulneráveis, aqueles que têm uma condição financeira que não conseguem pagar um hospital particular, que não têm um plano de saúde, que dependem da saúde pública do município. A função desse convênio é exatamente que a pessoa procure a Defensoria Pública quando tiver alguma demanda de saúde, qualquer demanda, seja um medicamento, uma cirurgia, uma internação, um exame de alta complexidade, e a Defensoria Pública junto com o município vão viabilizar a realização desse exame, dessa entrega desse serviço público de forma rápida e célere, que é o que a gente espera com esse convênio. Somente em 2024 foram realizados 20 mil atendimentos na Câmara de Resolução, dos quais mais de 60% conseguiram, por meio da mediação, resolver as pendências com a rede pública de saúde. Já há tempos a gente dialogava com o Poder Público Municipal para que prioritariamente as soluções dos litígios em saúde sejam extrajudiciais. Ou seja, eu não vou, como defensora pública, como primeira estratégia, ajuizar uma ação em face da Prefeitura pedindo um medicamento, consulta ou exame. Eu vou tentar dialogar com o município através dessa Câmara Técnica que hoje foi instaurada e conseguir que isso seja fornecido extrajudicialmente. A iniciativa que facilita a mediação e a resolução dos problemas que possam surgir na área da saúde chega de maneira inédita à cidade de Petrópolis. É uma satisfação muito grande essa parceria, não só o executivo com o judiciário, o legislativo também. Eu acho que só assim a gente consegue construir uma história bacana e uma projeção de uma política melhor para a nossa cidade, para os nossos usuários. A assinatura do termo aconteceu nesta quinta-feira, aqui na Casa de Educação Visconde de Mauá. O objetivo da iniciativa é agilizar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Esse convênio é importante para que a gente possa atender quem mais precisa de forma mais rápida e mais eficaz. O que esse convênio diz? Que a gente pode resolver muitas questões de internação, medicamentos, exames, de forma consensual, não entrando para a justiça. Então, quando o morador que não é atendido vai para a justiça, esse processo rola judicialmente, o juiz faz o seu trabalho e obriga o município a cumprir aquela judicial. E acaba sendo mais caro para a cidade por falta de conversa muitas vezes. Então, a gente precisa fazer com que esse convênio funcione na prática.
Para o defensor público Lucas Nunes, que atua em Petrópolis, a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde seguirá na cidade com o objetivo de promover o atendimento à população que necessita dos serviços de saúde, evitando tanto o ajuizamento das ações como a burocratização desses processos. Esse convênio vai facilitar o acesso das pessoas que precisam de saúde pública. Então esse convênio visa agilizar a obtenção de medicamentos, cirurgias, tudo que envolve a saúde pública, para facilitar o acesso dessas pessoas à defensoria, que vai ter agora um canal de diálogo diretamente com o município para facilitar a resolução dessas demandas, sem que essas pessoas precisem ajuizar uma ação judicial. E como nós trouxemos ontem, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, vetou integralmente o projeto de lei que estabelece a política de conscientização de proteção aos recursos naturais. O projeto também prevê o retorno da cobrança das sacolas plásticas nos supermercados. E o repórter Gabriel Toledo foi às ruas e a gente vai ver agora um pouco sobre como é que foi o comportamento, o que as pessoas acharam disso. No dia 12 de fevereiro, a Câmara Municipal havia aprovado o projeto de lei que permitia a volta da cobrança de sacolas plásticas em Petrópolis. O projeto é de autoria do vereador Gil Magno. O projeto, agora com veto do Executivo, retornou para a Câmara. Nas ruas, os petropolitanos relataram que o veto do texto é uma boa notícia para a população. Na verdade, sacola nunca era para ser cobrado, né, filho? Cobrar uma sacola de mercado, eu acho que é uma falta de respeito com a população. O povo que ganha salário mínimo, tu vê que eu fui ali receber pagamento, já praticamente não tem mais nada, pagando conta, comprando coisa. Quer dizer, faz a diferença pro povo. Eu gostei. Eu acho que é o certo. Eu sou moradora de Magé e Magé cobra. Elias mora nos Estados Unidos. Segundo ele, lá cada sacola é cobrada. Eu não moro aqui, eu moro nos Estados Unidos. E lá qualquer bolsinha dessa é 10 centavos. Então acho que não, acho que a economia do Brasil vai ficar pior do que isso. Tinha que cobrar. A cobrança de sacolas plásticas é um tema controverso, com decisões judiciais que variam de acordo com o Estado e a legislação. Em Petrópolis, em 2019, os supermercados começaram a cobrar pelas 2 primeiras sacolas plásticas utilizadas pelos consumidores para guardar as compras. 2 anos depois, em 2021, a medida foi suspensa e as sacolas voltaram a ser gratuitas nos estabelecimentos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo vereador Wesley Barreto, deu um parecer favorável ao veto, por ferir uma série de fatores. Apesar disso, o documento ainda passará por outras comissões no Parlamento e, por fim, para os vereadores da Casa. Com isso, o texto ainda pode ser promulgado. Então a gente pode ver que é um tema realmente controverso e que tem opiniões diversas. Mas agora, trocando de assunto, após falha do limitador de altura como barreira contra veículos pesados, a CPTrans deve instalar câmeras de monitoramento, além de aplicação de multas severas para coibir o tráfego irregular na ponte do Arranha-Céu em Itaipava. A medida busca conter os danos às estruturas, que seguem sem obras de recuperação definitiva e continua vulnerável à circulação de veículos pesados, como caminhões e ônibus. Para a UNITA, o movimento Unidos por Itaipava, apenas a fiscalização remota não é suficiente. E a aplicação de multas após a passagem dos veículos pesados não vai garantir a segurança. O assunto foi tratado em reunião com o Ministério Público Federal na terça-feira, em encontro com a presença de representantes da Concer, Nova Moçanta e Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT. A UNITA defende que uma barreira física seja implementada para impedir de fato a passagem de veículos pesados e evitar novos riscos à ponte. Além disso, cobra providências urgentes das autoridades responsáveis, incluindo a Concer, concessionária da BR-040, para reforçar a sinalização na rodovia antes do acesso à ponte, alertando da proibição de veículos pesados sobre a estrutura. A audiência no Ministério Público Federal resultou em determinação de prazos para entrega de documentos pela CPTrans, como o relatório de vistoria da Defesa Civil sobre os riscos da ponte e ainda o laudo da empresa contratada pelo DENIT sobre quanto de carga a estrutura suporta. O DENIT terá de apresentar ainda em 30 dias projeto executivo da obra de recuperação da ponte do Arranha-Céu. O limitador de altura foi uma medida paliativa implementada pela Prefeitura por meio da CPTrans no dia 6 de março para impedir a passagem de veículos pesados.
No entanto, a falta de fiscalização fez com que motoristas desrespeitassem a restrição. Em menos de 48 horas após a instalação, o limitador já havia sido danificado e há cerca de 10 dias a estrutura foi suprimida depois de, pela terceira vez, ter sido danificada. A entidade já encaminhou ofícios ao DENIT, à Concer e a outros órgãos responsáveis, solicitando ações emergenciais, incluindo a antecipação da obra de duplicação da ponte prevista apenas para 2030 e medidas de reforço na fiscalização. Novos comunicados estão sendo enviados, alertando sobre o risco iminente. A UNITA soma esforços aos apelos para a Nova Moçanta, associação de moradores do distrito que trabalha em prol da mobilidade e outras melhorias para Itaipava. A Nova Moçanta vem acompanhando de perto a situação com representantes nas audiências judiciais. E a Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal está montando um grupo de trabalho para fiscalizar e buscar soluções para coibir o transporte clandestino aqui em Petrópolis. A medida foi tomada pelo presidente da comissão, o vereador Tiago Damasceno, após o encontro que reuniu forças de segurança e autoridades do governo municipal para debater o assunto. A reunião foi convocada por Damasceno após uma série de reclamações e denúncias sobre o transporte clandestino na cidade por parte de motoristas de táxi e de aplicativos. Participaram da reunião representantes das polícias civil e militar, além de integrantes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e também das Secretarias de Serviços, Segurança e Ordem Pública da Prefeitura de Petrópolis. A diretoria da Associação dos Taxistas de Petrópolis também esteve presente. Entre as soluções possíveis para combater o transporte clandestino estão o estabelecimento de convênios do município com o Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, e uma outra ação mencionada também foi a implantação em Petrópolis do Programa Estadual de Integração de Segurança, um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar. E a programação do Mês da Mulher está nos últimos dias em Petrópolis. E nesta quinta-feira, a Prefeitura e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres promoveram uma tarde com atendimento jurídico gratuito da Ordem dos Advogados do Brasil e um encaminhamento para o Centro de Saúde e Atendimento do PROCON na Praça da Inconfidência. Vamos acompanhar. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e, com isso, durante todo o mês, foram realizados eventos em comemoração a essa data que celebra a luta das mulheres por igualdade de direitos. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, o CONDIM, promoveu um evento com o PROCON e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Durante o dia, aqui na Praça da Inconfidência, a ação disponibilizou atendimento jurídico gratuito da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhamento para o Programa de Planejamento Familiar no Centro de Saúde e atendimento do PROCON. Graciele Amorim, presidente da OAB Mulher de Petrópolis e uma das idealizadoras do evento, destacou de onde veio a ideia para a criação da ação. A ideia da OAB Mulher era que nós fizéssemos um trabalho além dos advogados, que ele fosse um trabalho social também para as mulheres em comemoração ao Dia da Mulher. Então, é um trabalho que a gente fez com muito carinho, nós buscamos parcerias, das áreas técnicas. Jorge Fafabadia, coordenador do PROCON de Petrópolis, afirmou que nos dias atuais as mulheres representam 90% dos atendimentos diários na sede. Então a mulher, além dos afazeres de casa, do seu trabalho diário, fora de casa, ela ainda arruma tempo para organizar as finanças da família e sempre defender a família perante os fornecedores que de alguma forma lhe causem prejuízo. Além de atendimento jurídico e do PROCON, o evento contou com a presença de enfermeiras com ações da saúde voltadas ao público feminino, além do encaminhamento para o centro de saúde. Ações como aferição de pressão arterial, glicemia e orientações quanto à prevenção do câncer de mama e colo do útero. A gente estava aqui na praça fazendo alguma captação de algumas mulheres que tinham interesse em fazer o preventivo e a mamografia e a gente estava conseguindo encaminhá-las para o centro de saúde. A programação não para por aí. Na sexta-feira, dia 28, acontece uma trilha com elas no Parque Municipal Natural Padre Quinha, na Avenida Ipiranga. Já no sábado, dia 29, acontece o encerramento do Mês da Mulher com o seminário A Desigualdade Salarial e Empregos para as Mulheres em Petrópolis, na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, na Avenida Coelha. Ainda no sábado, tem palestras no Centro de Cultura Raul de Leone, como parte da programação Mulheres Negras Petrópolis. E para finalizar, segue até o dia 30 de março a Feira do Empreendedorismo Feminino no Centro de Cultura Raul de Leone.
e representantes dos 3 conselhos tutelares de Petrópolis participaram de mais um encontro da Rede Integrada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A reunião reuniu diversas secretarias municipais, incluindo saúde, educação, assistência social, esportes, cultura e desenvolvimento econômico. Durante o encontro, um dos temas centrais foi o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, o SIMASE, que desempenha um papel crucial no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A importância do SIMASE foi destacada por sua abordagem focada na reintegração social e no acompanhamento individualizado dos jovens, garantindo que eles recebam o suporte necessário para a recuperação e inserção positiva na sociedade. A reunião também abordou o atendimento especializado aos jovens, destacando o Núcleo de Atendimento Psicológico Infanto-Juvenil, NAP, que oferece suporte psicológico, e também o programa Família Acolhedora, que visa evitar a institucionalização de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Além disso, foram apresentados os serviços do CREAS, focado em apanhar famílias em risco e promover a inclusão social. E esse encontro se mostrou extremamente necessário, porque nesta quinta-feira nós tivemos um caso seríssimo na cidade. 7 alunos da Escola Municipal Johan Noel, no Bingen, em Petrópolis, ficaram feridos após se cortarem com lâminas, um caso de automutilação. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para a ocorrência e o repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações. Vamos acompanhar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as 7 vítimas tiveram ferimentos leves. Os alunos envolvidos foram encaminhados para o Hospital Nelson de Saerp, onde receberam atendimento. Segundo a Secretaria de Educação, todos os adolescentes estão bem e em casa. Os responsáveis dos 7 alunos estiveram na escola, onde receberam todo o apoio e orientações necessárias. A secretaria reforçou que possui um núcleo de psicologia que mantém permanentemente programas de apoio às questões socioemocionais. Além disso, todas as escolas da rede municipal possuem câmeras de monitoramento e botão de pânico para resolução rápida de ocorrências. Gabriel Toledo, de volta ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E é importante destacar que a nossa equipe procurou a Polícia Civil em busca de informações sobre a apuração do caso, mas até o fechamento desta edição aqui nós não obtivemos retorno. E agora, trocando de assunto, falando sobre um assunto cultural que a gente conversou com a Carol Freitas nesta semana, do Petrópolis Sob Lentes. E o Chocolate com História do Petrópolis Sob Lentes, portal de resgate da valorização da memória petropolitana, já tem data marcada para o próximo encontro. Desta vez, será contada a história da rua Doutor Porciúncula, no centro da cidade imperial. Vamos acompanhar. O projeto Chocolate com História do Petrópolis Sob Lentes vai ter novo encontro no dia 26 de abril. Desta vez, o tema do encontro cultural vai ser a história da rua Doutor Porciúncula, no centro de Petrópolis. Seja a partir do comércio, da estação ferroviária, eu vou buscar analisar a rua a partir de diferentes lentes, trazendo um pouco desse panorama do que ela foi e do que ela é hoje. E o convidado vai ser o seu Lino Ângelo, relojoeiro da Relojoaria Ângelo, e que é testemunha de grande parte desses episódios e momentos vividos pela rua. O Chocolate com História tem o objetivo de aprofundar o conhecimento em temáticas da cidade. Este projeto é um desdobramento do Petrópolis Sob Lentes, com o objetivo de aproximar fisicamente o público com a história local. E o Chocolate com História ele acontece uma vez ao mês, para que as pessoas possam se aprofundar em determinadas temáticas ou até conhecer Petrópolis a partir de abordagens que até então elas desconheciam. A cada encontro eu abordo Petrópolis sob uma lente diferente e também a partir da presença de um convidado diferente. O Petrópolis Sob Lentes é considerado o principal portal de resgate e de valorização da memória petropolitana em formato multimídia e que conta com site autoral, além de páginas no Instagram, YouTube e Spotify. O Petrópolis Sob Lentes ele nasce da minha vontade de fazer com que os petropolitanos tenham o seu interesse despertado para conhecer mais sobre a cidade e o seu passado. E sempre que possível eu busco entrelaçar o passado e o presente da cidade para que as pessoas vejam que esses dois tempos estão mais próximos do que a gente imagina. Muito interessante, então, se alguém quiser aproveitar a oportunidade, dia 26 de abril vai ter mais esse encontro do Chocolate com História. Mas agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque a gente volta já.
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Enfim, chegou o momento da previsão do tempo mais aguardada da semana. Hoje é sexta-feira e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo neste sábado e neste domingo. Então, por isso, a gente já está aqui ao vivo com o Eric Portela, que vai dizer como que vai ficar o tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo neste final de semana? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Bem, chegou o momento mais aguardado da semana, como você bem comentou, a hora de descobrir como fica o clima e a temperatura para o fim de semana. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar. E vamos começar falando de Nova Friburgo, onde o sábado será de muitas nuvens no céu o dia todo com aberturas de sol. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol entre nuvens, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Os termômetros também vão variar
entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em ambos os dias não vai chover, viu? Agora vamos falar de Teresópolis, onde o sábado será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite o céu permanece com poucas nuvens. No domingo, o dia também será de sol com muitas nuvens, mais diferente de sábado, assim, probabilidade de pancadas de chuva no período da tarde para a região. Nos 2 dias, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius, como vocês podem acompanhar aqui ao lado. Em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva deve parar. As temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. No domingo, o dia será de sol, com muitas nuvens no céu e períodos nublado. À noite, o céu permanece com um grande acumulado de nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, a quantidade de nuvens diminui. No domingo, o dia também será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Nos 2 dias, não chove e as temperaturas vão variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão para sábado é de sol e muitas nuvens no céu. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. No domingo, o clima segue essa mesma tendência, sol entre nuvens e sem chuva. Os termômetros podem variar entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. E olha, Hugo, antes de finalizar mais uma previsão, apesar de não haver possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura, é sempre bom lembrar, né, que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. É verdade, Eric, a gente está sempre reforçando isso. E olha, a gente vê que vai ser um final de semana pouco mais frio, a gente tem temperaturas lá em Nova Friburgo chegando na casa dos 14 graus. É muito frio mesmo, então tem que se preparar, porque a temperatura máxima vai estar altinha em todas as cidades, nenhuma delas a gente tem um frio considerável, mas as mínimas estão prometendo dias bem gelados. Então, todo mundo se preparar, sair com aquele guarda-chuva mesmo sem a previsão, porque a gente sabe como é que é o tempo, né? Pode surpreender. Mas muito obrigado, Eric. E essa foi a nossa previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E o Supremo Tribunal Federal confirmou na quarta-feira a constitucionalidade da taxa de incêndio, tributo estadual que financia as atividades de prevenção e combate a incêndios realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A taxa garante a modernização da corporação, mantendo atendimento de excelência à população fluminense. Vamos acompanhar. Por 9-2, os ministros mantiveram a contribuição anual, que é usada para aquisição e manutenção de viaturas e equipamentos terrestres, aéreos e marítimos, para treinamento de pessoal, redução do risco de desastres, além de proteção e defesa civil, custeio das unidades e outros serviços voltados à segurança contra incêndio e pânico no território fluminense. O secretário de Estado de Defesa e comandante-geral do CBMERG, Coronel Tarcísio Salles, definiu o dia como histórico para a segurança pública do Estado. Acabou agora o julgamento da nossa taxa de incêndio, né? É bom lembrar que quando assumimos o comando, a votação era bem desfavorável, perdíamos de 3-0, mas fizemos um trabalho de conscientização. É bom destacar que nós podemos contar com a sensibilidade dos ministros no que diz respeito à causa social da taxa de incêndio. É preciso agradecer ao governador Cláudio Castro, que se empenhou nessa questão, nos deu todo o apoio. A taxa de incêndio foi instituída pelo Código Tributário Estadual. A lei criou o fundo especial para o Corpo de Bombeiros. O tributo garante a compra de equipamentos para a corporação e a modernização. Ficamos muito felizes porque agora temos a garantia, a segurança
de que poderemos manter os nossos investimentos, adquirir novas viaturas, novos equipamentos e dessa forma o Corpo de Bombeiros poderá ficar na posição de excelência. A Lei número 622 de 1982 criou o fundo e, com o apoio do tributo, o Sebermerge investiu cerca de R$1 bilhão em modernização nos últimos anos. Hoje, os bombeiros do estado contam com mais de 226 viaturas de combate a incêndio, 686 viaturas de salvamento e resgate, 323 embarcações, 5 helicópteros e 14 drones. E dando sequência mais uma vez para os vídeos da Fiocruz sobre as arboviroses, vamos acompanhar agora a explicação de como elas, como a dengue, chikungunya e também a zika, podem afetar as gestantes e como elas podem se prevenir. Vamos acompanhar. Gente, não tem jeito. Barreira física, mecânica. Aqui faz um calor danado, faz. Mas olha, se você está em área que tem esses vetores, é manga comprida, porque precisa se proteger. Quem tem possibilidades, use repelente. E se você está numa área de oropoche, está sendo descrito que se você coloca uma cobertura oleosa na pele, o óleo que você tiver, o mosquito não pica. Que é um outro vetor, não é a Aedes, é Policoides paraense, que também está disperso pelo país inteiro. Então sim, a gente usa barreira mecânica, que é manga comprida e calça comprida. Sim, a gente usa repelente. E se for a área de oropoche, uma cobertura oleosa, um óleo vai te proteger ou pelo menos reduzir a possibilidade de você ser picado por um inseto. Então acabamos de acompanhar o vídeo e realmente tem que se cuidar, porque quando as pessoas estão gestantes, elas ficam mais vulneráveis ainda e a gente não quer que nada de ruim aconteça. Mas a prévia da inflação oficial de março, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, a IPCA 15, ficou em 0,64%. O resultado foi pressionado principalmente pelo preço do grupo de alimentos e bebidas. No acumulado de 12 meses, o índice soma 5,26% acima da meta do governo, que tolera no máximo 4,5%. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da alta em março, o resultado mostra desaceleração em relação a fevereiro, quando o IPCA 15 marcou 1,23%. Em março do ano passado, o índice apontava 0,36%. Os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram um aumento médio de preços em março. O de alimentos e bebida teve alta de 1,9%, que representa maior impacto do IPCA 15, elevação de 0,4 ponto percentual. Em fevereiro, essa variação tinha sido de 0,61%. O segundo grupo que mais pressionou a prévia da inflação foi o de transportes, que pulou de 0,44% em fevereiro para 0,92% em março. Isso representa um impacto de 0,19 ponto percentual. Alimentos e transportes representaram juntos cerca de 2/3 da alta do IPCA 15. O Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar uma entrevista ao vivo com Matheus Taisen, piloto de corridas, que vai conversar um pouco para a gente sobre a última prova que ele disputou. Até logo! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui ao vivo com o piloto petropolitano Matheus Tyson, que já veio tantas vezes aqui, e ele vai conversar com a gente um pouco sobre a última prova que ele disputou. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Como que vai? E, por favor, se apresenta mais uma vez para o público. Boa tarde, pessoal. Realmente eu quero agradecer, sempre o convite de vocês. Sempre um prazer poder estar aqui junto a vocês e nossos telespectadores. Eu sou o Matheus Tyson, piloto de automobilismo aqui da nossa cidade de Petrópolis, representando a nossa cidade na Copa SCPA de automobilismo lá em São Paulo. Mas, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Matheus, neste último dia 22, você disputou mais uma prova da Copa SCPA. Você pode falar um pouco para a gente de como é que foi essa prova, como que aconteceu? Sim, a nossa segunda etapa do campeonato foi vamos dizer assim, ainda positiva. Nós tivemos um bom desempenho no nosso primeiro treino livre. No nosso segundo, apesar de no primeiro treino nós termos perdido um tempo ali de pista, porque tivemos que fazer uns ajustes no carro, na pedaleira do carro, mas no segundo treino livre tivemos aí um bom tempo ali para acertar o carro, No Qualify fizemos a segunda colocação mais uma vez e a primeira corrida em si foi bem tranquila, tivemos algumas ultrapassagens, Uma prova movimentada, mas no geral tranquila assim, para o meu desempenho, completando ali na segunda colocação mais uma vez, mais um pódio para a gente. Depois, na parte da tarde, tivemos a segunda corrida. Infelizmente nós tivemos um problema no carro logo após a neutralização de prova, E isso tirou um pouco as nossas possibilidades, de conquistar mais um pódio, mas ainda assim foi uma etapa que, no geral, nós marcamos bons pontos aí para o campeonato, que é muito importante, Ainda temos 4 etapas, seguimos na segunda colocação, ainda bem próximos do líder, então temos ainda 4 etapas para tomar essa liderança. Ainda está no início do campeonato, só foram 2 provas de um total de 6, e ainda muita coisa pode acontecer. E a sua constância, a gente tem que admitir aqui, é algo impressionante.
todas as classificações se classificando entre os dois primeiros carros, então é algo extremamente positivo. E a gente vê que, infelizmente, você teve esse problema na segunda corrida, mas como você mesmo falou, ainda é um resultado muito positivo, né? O geral do final de semana ainda foi positivo. Sim, sim, com certeza. Apesar do problema, a gente consegue ver assim, nas análises de telemetria que a gente tem lá, na análise que a gente faz junto à equipe da Fórmula V, né? A gente consegue ver realmente uma evolução bem grande. Inclusive da primeira etapa para a segunda etapa já tivemos realmente uma evolução bem grande. Estamos andando mais próximos, um desempenho melhor no tempo de volta, enfim, toda a tomada de curvas, enfim. Apesar realmente dessa situação ruim, né, do carro ter deixado a gente na mão aí, de qualquer forma tivemos um bom desempenho, né? Como eu sempre falo, o importante para a gente é o campeonato e marcar o máximo de pontos possíveis, né? E eu posso dizer que a gente conseguiu ter sucesso, né, nessa segunda etapa, marcando bastante pontos. A gente fica feliz com esse sucesso e realmente um campeonato, é aquele negócio, né? Serve para qualquer tipo de campeonato. O campeonato é longo, então a constância, estar sempre ali próximo, te dá sempre a possibilidade. Aconteceu um pequeno probleminha com o carro, mas ainda é uma situação que pode ser contornada nas próximas etapas. Mas, Matheus, a gente conversou justamente sobre isso na última semana. Você falou agora sobre o carro que você conseguiu ver avanços entre as duas corridas. Como que você diria no que você diria que melhorou? Principalmente o nosso andamento de prova, né? Nosso andamento de corrida. Porque do qualify, né, da classificação, do treino livre para a corrida, existe uma diferença geralmente de andamento de prova. Você geralmente não consegue andar o que você andou de ritmo na classificação, você geralmente não consegue muito transferir isso para a corrida, porque nós vamos com o tanque cheio, nós vamos com uma calibragem de pneus diferentes. Na primeira etapa nós tivemos uma distância maior entre treino livre e qualify para a corrida, e já nessa segunda etapa a distância foi um pouco menor. Nosso desempenho no geral, mesmo perdendo o primeiro treino, né, como eu citei que a gente teve um problema na pedaleira também, mesmo perdendo o primeiro treino, nós conseguimos ter essa melhora, né, justamente de ficar mais próximo do nosso ritmo de classificação para o ritmo de corrida, e isso vai encurtando a distância. A gente vai encurtando a distância de tempo, vai encurtando a distância realmente dentro de pista, e isso ajuda muito, né? Na nossa corrida nós temos uma neutralização na volta número 7, onde também são marcados pontos para o campeonato, e é muito importante manter a distância curta ali, né? Ficar realmente dentro do pódio, né? Entre os 3 primeiros, e a gente vem conseguindo fazer isso. E nessa segunda etapa não foi diferente, então estamos encurtando a distância para o piloto que venceu as 2 primeiras etapas. Então acredito que na nossa terceira etapa e dali para frente temos possibilidades aí de conquistar as nossas vitórias durante a temporada. Sem dúvida nenhuma, a gente vê que o desenvolvimento está acontecendo, a evolução está acontecendo, e você consegue ainda ver espaço para mais evolução, tendo mais conhecimento, mais tempo de pista agora? Sim, com certeza. Temos bastante ainda aonde melhorar. É o que eu sempre ressalto isso. Quando você pratica qualquer esporte ou qualquer coisa, até na profissão mesmo, quando você bate num obstáculo, mas aparenta para você que você chegou no seu teto, seu máximo ali, e você não tem como melhorar, é um problema, né? E isso é uma coisa que tanto eu quanto a nossa equipe da Fórmula V, nós vemos que ainda tem muito ainda para evoluir, né? Nós não chegamos no nosso teto ainda, nós estamos ainda realmente com um crescimento aí, né? De evolução realmente, de tempo, de regularidade, né? Então é possível realmente a gente conseguir ainda, eu acredito que abaixar em torno aí de
6 décimos no nosso tempo de classificação, o que isso acaba transferindo também para a corrida em torno de meio segundo, 6, 7 décimos também. Então nós já temos uma evolução muito grande da primeira para a segunda etapa e ainda temos bastante ainda para trabalhar até a nossa última etapa, que vai ser lá no fim do ano, né, lá para dezembro. Então temos bastante tempo para trabalhar ainda e continuar nessa progressão. Esse é um ponto muito importante, continuar nessa evolução constante, porque os resultados já estão sendo muito positivos, né, Matheus? A gente não pode negar isso, já está conseguindo se classificar muito bem, conseguiu chegar no pódio mais de uma vez, então realmente os resultados já são positivos. E com essa evolução que é esperada, que você consegue identificar que você tem a possibilidade de fazer, os resultados vão acabar sendo melhores ainda, não é mesmo? Exato. Realmente tudo tem que ser uma evolução, né? A gente vem trabalhando também na evolução do carro, que é uma coisa muito importante. Temos ainda algumas questões importantes a acertar, como a altura do carro, que é muito importante na hora de entrada de curva. Temos que acertar também a nossa pressão de pneus, é uma coisa que eu estou trabalhando ainda em cima disso, para poder achar um setup que nos dê melhores possibilidades, né? Então, a evolução não somente como piloto, né? A evolução dentro do carro em si também, né? A evolução do carro em si, do nosso setup, né? Do nosso ajuste. Também estamos trabalhando firme em cima disso, com possibilidades ainda de descobrir alguns pontos ainda que o carro pode ser um pouquinho melhor. Esse é um ponto extremamente importante, porque a gente até conversou isso da última vez que você veio aqui conversar com a gente, e porque o automobilismo no geral, não vamos falar só da Fórmula V, o automobilismo no geral é um trabalho feito muito em equipe, então precisa da participação de todos. Você tem que performar bem como piloto e também tem que ter uma parte importante dos mecânicos e também dos acertos finos do carro, né? Como você mesmo falou, da altura, por exemplo, que fazem toda a diferença no momento da corrida. Exatamente. Nós temos um trabalho, nós fazemos um trabalho bom, temos uma boa possibilidade. Nós temos um engenheiro que trabalha com a gente lá, o Vinícius. Até nessa última etapa ele não pôde estar. Quem esteve com a gente foi o Wallace Martins, que também é piloto e conhece toda essa parte de engenharia, de geometria do carro e compreende completamente como funciona o sistema de injeção do carro. E a gente consegue com ele, né, analisar, né? Nós temos uma análise onde mostra todo o traço do nosso acelerador, traço da frenagem, nosso caminho, que a gente chama, né, dentro da pista. Então realmente a gente consegue trabalhar bastante com isso e com eficácia, e ainda temos realmente algumas coisas para acertar que vão nos auxiliar durante a temporada, né? Temos ainda, como nós conversamos, ainda 4 etapas, então temos bastante tempo para trabalhar nisso ainda, mas é importante manter a distância que nós estamos para o líder, né? Manter essa distância bem curta, para que quando a gente acertar bem o carro, a gente poder recuperar esses pontos aí que nós estamos um pouquinho atrás. Sem dúvida nenhuma, tem que deixar a distância mais curta possível para trazer mais esse título para Petrópolis, né, Matheus? Porque no primeiro ano você competindo realmente no automobilismo profissional, você já saiu campeão e a gente está aqui na torcida para que nesse ano traga mais uma taça. E com todo esse trabalho a gente vai estar vendo que a possibilidade é real. E você já me disse que já foram 2 etapas realizadas até o momento. A terceira a gente já tem uma data, a gente já sabe onde que vai ser, como é que vai acontecer? Sim, temos sim. Vai ser já no próximo mês, né? Esse início de temporada nós temos aí várias corridas em sequência, né? O que é muito bom, que não deixa realmente o ritmo de prova cair, né? O ritmo de tudo, né? Tanto isso que nós estamos fazendo aqui nessa entrevista. É bom quando a gente consegue conectar as provas de mês a mês, que a gente não fica muito tempo parado, né? Então a nossa terceira etapa vai ser no dia 26, né, do próximo mês. Então no mesmo esquema, vai ser lá no SCPA, né, o Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. Nossa primeira prova da terceira etapa será ali por volta de 11h30 da manhã. E a nossa segunda etapa, nossa segunda corrida, né, da terceira etapa, às 14h30. E vocês podem acompanhar, né, quem está nos assistindo agora pode acompanhar
as corridas da Fórmula V pelo canal do YouTube da Fórmula V, né? É só digitar lá Fórmula V Brasil que vocês conseguem acompanhar todas as transmissões do campeonato. No meu Instagram também vocês podem acompanhar, é só colocar lá o @MatheusTyson, que também tem todas as atualizações, né? Eu posto todos os links de transmissão, enfim, sempre converso com os torcedores, com amigos, fãs. E então já mês que vem temos a nossa terceira etapa aí que promete. Sem dúvida nenhuma promete. A gente eu mais uma vez falo, a gente está aqui na torcida por você, porque é muito importante. O automobilismo em Petrópolis é muito forte. Muita gente não sabe, mas a Petrópolis é uma cidade com uma história muito grande no automobilismo. Só que a gente também tem que aproveitar, nós precisamos destacar isso sempre, a gente está aí na torcida para mais essa conquista. O Matheus está se mostrando um piloto, uma promessa aqui da nossa cidade, e a gente torce muito para todo o sucesso na carreira dele. Mas, Matheus, muito obrigado por ter comparecido. Eu mais uma vez, já acabei de falar mais uma vez, mas vou falar de novo. Estamos na torcida por você, então já no mês que vem já temos mais uma etapa e a expectativa é a melhor possível, que consiga uma melhora, que consiga a primeira vitória nessa temporada. Eu só tenho a agradecer a vocês por todo o apoio que vocês me dão, né? Desde a torcida, desde as oportunidades de estar aqui conversando com vocês. Isso é muito importante para uma carreira de um atleta que, independente do nível, né? Se está iniciando, se está em nível intermediário, se é profissional, é muito importante ter essa oportunidade de falar com o público, né? Então, agradeço muito a você, a todos da TVC que sempre me dão essa oportunidade de conversar aqui sobre a minha carreira, sobre a nossa temporada, e agradeço a torcida de todos e vamos juntos trazer esse título para a nossa cidade, que é muito importante. Isso aí, tá todo mundo unido e, como ele mesmo falou antes, se quiserem acompanhar tanto a Fórmula V quanto ele, só acompanhar nas redes sociais e no YouTube. Matheus, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez no Correio Petropolitano Debate. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E agora a gente encerra a nossa entrevista e também encerra esta edição do Correio Petropolitano Debate. Mas fiquem ligados para as mais notícias e informações aqui no nosso canal. Se vocês quiserem entrar em contato para fazer algum tipo de denúncia, pode mandar para o nosso e-mail tvc16.com ou para o nosso WhatsApp que está aparecendo na barrinha aqui na nossa tela neste momento. Agradeço por toda a audiência neste momento e muito obrigado e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.